Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. I'm not resolute. I hope for the best. I linger in the quietness till worry spurs my tightened chest. I sit with my papers, waiting for motivation. Hoje eu trago para vocês um caso muito interessante, o caso Hill. I gotta get away. Oh, Bay. We gotta get away, Bay. All right. Calm down. I'm driving. I gotta get away. Antes de começar, eu já peço que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal e compartilhem o vídeo com quem vocês acham que vão ter interesse nesse assunto. Já fez tudo? Então bora pro vídeo de hoje, o caso Hill. O caso Barney e Betty Hill aconteceu no ano de 1961. E é assim, pessoal, é um caso muito grande, é um caso de ufologia, de encontros com extraterrestres. Parece assim uma coisa meio repetitiva, mais um encontro com extraterrestres, mas o caso Barney e Betty Hill na época, ele foi um caso muito inovador, que ele trouxe muitas informações que até então não aconteciam nos avistamentos de OVNIs. Então vamos ver esse caso? Ele é um caso que vale a pena ser conhecido. É o maior caso ufológico que já existiu, assim, o mais divulgado, o mais amplamente divulgado, de maior sucesso. Barney e Betty Hill, eles eram um casal que viviam em Portsmouth, em New Hampshire. Eles eram um casal assim um pouco incomum, porque eles eram interraciais. O Barney, ele era negro e naquela época era muito difícil essa aceitação do negro ainda na sociedade americana. E eles eram muito envolvidos com muitas coisas assim sociais, envolvidos na comunidade, com o movimento de divulgação de negros. Esse caso em questão aconteceu na noite de 19 de setembro até 20 de setembro desse mesmo ano. Então o casal Barney e Betty Hill, eles estavam voltando de férias no Canadá. Eles estavam acompanhados da cachorrinha deles chamada Delsey. Estavam bem tranquilos voltando da viagem. Porém, a Betty, ela começou a perceber uma coisa que estava incomodando ela no céu. Ela notou que a Delsey, a cachorrinha, estava muito inquieta e ela queria sair ali, vou dar uma volta com a cachorra, para aí o carro Barney, que ele estava dirigindo, para eu dar uma voltinha com ela para ver se ela se acalma. E ela já estava observando uma luz estranha no céu, porque naquela noite a lua assim estava muito clara e ela percebeu que tinha uma estrela embaixo da lua e outro ponto ali que ela estava achando estranho, que não parecia ser só uma estrela, mas lembrava muito uma estrela. O Barney logo disse, não se preocupa, isso é só um satélite. Ele estava tentando arranjar uma desculpa, mas ela quis parar com a cachorrinha, dar uma voltinha ali fora e aproveitar para ver esse objeto. No carro deles, eles tinham binóculos e a Beth levou esse binóculo para ver o que estava acontecendo. Ela saiu para dar aquela checada e ela notou também, a Beth percebeu que aquelas luzes pareciam que tinham uns brilhos assim. Conforme ela foi saindo do carro, ela notou que parecia que aquele objeto ele estava seguindo o carro deles, então cada vez estava ficando mais estranho. Então ela voltou no carro com a cachorrinha e o Barney, o marido dela, não quis saber muito. Ele estava assim meio esquisito e ele não é nada, vamos sair daqui. E ele continuou a viajar. E nesse continuar deles, eles continuando a viagem para ir para a casa deles em Portsmouth, em New Hampshire, eles perceberam que sim, aquele objeto parecia que estava mais próximo, parecia que estava se movendo, e eles perceberam também que o objeto tinha luzes e que estavam brilhando estranhamente. O Barney já começou a ficar um pouco preocupado, e ele também tinha uma arma que parecia que estava escondida no capô do carro. Então, uma das vezes ele parou o carro, foi lá atrás, pegou a arma e trouxe para dentro do carro. Ele estava começando a ficar curioso com aquilo, porque aquele objeto estava se aproximando do carro deles. E às vezes eles perdiam um objeto em alguma cadeia de montanha, então eles não sabiam se o objeto parava nessas cadeias ou se ele só estava simplesmente tentando se esconder. Então, o Barney parou, pegou a arma dele e também pegou binóculos e tentou observar. E o mais assustador possível, ele viu que na frente daquele objeto que tinha luzes, espécie de uma janela, assim, um vidro, e ele conseguiu ver lá dentro 11 criaturas. 11 criaturas que não eram humanas, provavelmente, e ele viu que quando ele estava observando as criaturas, a maioria delas se retraiu, foi para trás daquele objeto, e apenas um daqueles ficou encarando ele, como se fosse o chefe ali da tripulação. Enquanto mantinha esse contato visual com essa criatura, o Barney sentiu um impulso de sair do carro e caminhar até lá. E foi isso que ele fez. Ele foi no binóculos
estava tentando olhar, caminhava, olhava de novo, e ele sentia que aquele objeto estava chamando ele, que aquele ser que estava dentro do objeto também estava chamando ele. E ele sentiu assim uma voz na cabeça dele dizendo: não pare de me olhar, continue olhando. Essa voz vinha para ele de uma espécie de telepatia, como se fosse telepaticamente que ele estava ouvindo essa voz. Então a Beth começou a ficar muito preocupada, com toda a razão, né? Porque o Barney saiu ali meio catatônico andando e ela disse: Barney, vem pro carro, o que você está fazendo? Vem pro carro. E ele estava lá meio catatônico e daí ele deu um despertar e voltou correndo pro carro, como se ele tivesse acordado ali daquela loucura que ele estava vivendo. Ele voltou pro carro correndo, tentou ligar e disse: eles vão pegar a gente, vão vazar daqui. E ele acelerou o carro com tudo e tentou sair ali do local. Nesse momento que eles voltaram pro carro, eles não estavam mais conseguindo visualizar essa nave. Eles não sabiam se a nave estava em cima do carro e por isso que eles não conseguiam ver. Segundo os relatos, a Beth tentava olhar pela janela, mas ela não estava conseguindo encontrar o objeto. Foi quando eles perceberam que o objeto estava bem atrás do carro deles dessa vez. Quando eles voltaram para o carro, eles sentiram que estava vindo alguma coisa de trás, como espécies de zumbidos mecânicos que incomodavam muito, e parecia que vinha de trás do carro. E no meio daqueles zumbidos, eles simplesmente perderam a consciência, assim. Eles não sabem muito bem o que aconteceu. Que foi nesse momento que provavelmente eles foram abduzidos. Quando Barney e Beth Hills acordaram, eles simplesmente perceberam que eles estavam muito longe do destino deles. Eles estavam numa rota, tinha desviado totalmente o caminho deles. Eles estavam perto de Windhead e era uma média assim, de uns 60 km de distância do ponto que eles perderam a consciência. Eles tiveram então, nessa perda de consciência, o cálculo deles que tiveram umas 2 horas de apagão. Eles acharam aquilo muito estranho, voltaram para casa assim bem perdidos. Eles procuraram a Força Aérea, olha só que interessante, eles procuraram a Força Aérea para informar o que tinha acontecido. E eles voltaram para casa, só que algumas coisas ainda estavam estranhas no comportamento deles. A Beth, por exemplo, ela não quis trazer a mala para dentro de casa, a mala que estava, ela quis deixar a mala perto da saída. O Barney também, ele estava com uma necessidade, inclusive assim, muito forte de observar a genitália dele, como se tivesse acontecido alguma coisa estranha, mas não tinha nada estranho assim que ele conseguisse checar. Mas não foi só o Barney que percebeu coisas muito estranhas. A Beth também, fora, eles sabiam que tinha alguma coisa bem esquisita acontecido com eles, esse lapso de memória e tudo mais, e ela também percebeu que o vestido dela tinha muitos rasgos e que tinha também umas manchas de um pó, meio que uma areia que ela não conseguia identificar, que poderia ser inclusive a areia do lugar onde eles foram deixados assim depois. No dia 21 de setembro, um pouco depois, a Beth decidiu ligar para a Força Aérea e relatar o que tinha acontecido. E olha só, gente, esse caso ele tem muitas evidências assim quase que provadas, porque a Beth conseguiu encontrar informações muito relevantes. Por exemplo, a Força Aérea avistou nessa mesma data que eles disseram um objeto voador naquela área ali que eles estavam. Após voltar e eles terem relatado para a Força Aérea o que tinha acontecido e várias coisas estranhas terem também acontecido, o Barney e a Beth, principalmente a Beth, ela começou a ter muitos pesadelos estranhos, coisas que ela achava que poderiam fazer parte do que tinha acontecido. Ela via naves e ela via coisas que pareciam ser déjà vus, que são espécies de pensamentos de coisas que já aconteceram. Isso começou a incomodar ela. O Barney também ele tinha uma ansiedade antes disso tudo acontecer, e após o acontecido, ele começou a ter uma ansiedade muito maior. Então eles foram procurar ajuda. Eles procuraram um psiquiatra chamado por Benjamin Simon. Ele era muito conceituado aí na região deles. Ele era um dos melhores especialistas em Boston, especialista em casos de amnésia, por exemplo, que era o caso deles, que tinham esquecido aquelas 2 horas ali o que tinha acontecido. E o casal acabou fazendo sessões de hipnose assim durante um tempo. You go deeper and deeper, deeper asleep. Far asleep. Deeper and deeper. Fully relaxed, all muscles are relaxed. You're comfortable, relaxed. You will not be anxious or distressed, but you will remember everything and you will tell me everything. Yes. E essas sessões de hipnose que aconteceram um tempo depois do ocorrido
revelaram informações muito relevantes do caso. Tudo que eles não lembravam ali nessas hipnoses foi revelado. O Barney e a Beth eles fizeram essas sessões de hipnose separadamente, então cada um foi relatando as suas experiências. A Beth lembrou de muita coisa que aconteceu, foram relatados muitos casos do que tinha acontecido, o que aconteceu lá dentro da nave. Ela lembrou desse chefe da nave, de exames que foram feitos nela. Ela lembrou de uma agulha de aproximadamente 15 centímetros que foi introduzida na barriga dela. Ela viu que aqueles seres, eles pareciam meio amigáveis com ela. O Barney já sentiu ao contrário, que esses seres não eram muito amigáveis com ele. You go deeper and deeper. God, give me strength. I gotta get away. Oh, baby. All right. You gotta get away, baby. All right. Calm down. I'm dying. I gotta get away. How could you be sure he was telling you this? Mas ambos passaram por séries de exames. Muitas coisas envolvem esse caso. Além disso tudo, acabou sendo provado assim pelo doutor, que o Benjamin Simon, que nenhum dos dois tinha problema mental. Eles eram pessoas assim de extrema inteligência, não pareciam ter o porquê inventar essa história toda. O doutor disse que eles não tinham problemas mentais, que eles eram pessoas muito sérias e que tudo que eles falavam durante a hipnose era muito impressionante. Até o doutor ficou muito impressionado. A Beth falou sobre o medo, sobre a angústia de estar ali, e isso acabou sendo muito forte. Um brinco, por exemplo, da Beth acabou surgindo na cozinha dela 20 semanas depois do acontecido. E aquele brinco ela tinha usado na ocasião da abdução deles. E ela nunca mais tinha visto aquele brinco desde então. E ele apareceu na cozinha dela e ela sentiu isso como um sinal de que os seres sabiam onde ela estava, onde ela morava, e que se algum momento eles precisassem, eles iriam atrás delas. Outra coisa muito interessante foi que durante uma sessão de hipnose, a Beth desenhou um mapa do que seria uma constelação, e a constelação de retículo que realmente existe, a Beth conseguiu desenhar telepaticamente isso. E era impressionante que na época ainda não se tinha muito estudo sobre isso, para ela ter acesso àquelas informações, sendo uma dona de casa, e aquilo foi deixando cada vez a história mais rica de informação, sendo mais relevante, tendo mais subsídio para que o caso fosse realmente visto como real. Essa constelação de retículo que a Beth desenhou, ela fica aproximadamente 36 anos-luz da Terra, que seria a constelação de onde vinham essas criaturas. Provavelmente. E a Beth também lembrou, durante essas sessões de hipnose, esses seres, eles diziam que ela deveria esquecer a história. Ela era aconselhada a todo tempo a esquecer a história. Então talvez por isso que eles não se lembravam de nada, a não ser durante as sessões de hipnose e sobre os sonhos da Beth, que também auxiliaram nisso. A Beth sempre disse que esse caso era real, é um caso muito longo, e ela nunca voltou atrás sobre isso. O interessante é que o Barney acabou falecendo muito pouco depois do que aconteceu, e ele morreu de uma hemorragia cerebral em 25 de fevereiro de 1969. Então, alguns anos após esse ocorrido, Barney morreu. A Beth ela morreu no final do ano de 2004, vítima de um câncer. Ela tinha 85 anos e durante toda a vida dela, ela continuou dizendo que sim, aquela história era verídica, que aconteceu com eles. E que ela disse também, o mais interessante é que ela recebeu outras visitas de extraterrestres ao passar do tempo. Muitos questionam se essa morte do Barney não teve relação com esses eventos, porque ele teve um acidente vascular muito jovem ainda, ele não tinha nem 50 anos. Essa história mexeu com o mundo inteiro, é um caso muito forte, é um dos casos mais fortes de abdução que aconteceu assim no mundo. Ele trouxe várias evidências que até então ninguém relatava, esses exames que eles sofreram e várias outras coisas também. Teve um filme em 1963 chamado A Jornada Interrompida. Ele foi um sucesso de vendas. Era um livro que virou um filme para televisão, na verdade. Não foi um filme, foi um livro. E também teve várias outras séries e tal. Gente, esse caso é muito rico, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conheciam o caso, comentem aqui. Se não conheciam, também podem comentar, dizer o que vocês acharam. Dá o like, se inscreve no canal. Compartilha com quem vocês acham que vão curtir. Tem muita coisa, se eu esqueci alguma coisa curiosa sobre esse caso, pode comentar também aqui embaixo para mim. Ele é um caso bem grande, então eu tentei compilar as informações mais relevantes deles, e também muitos sites eles dizem coisas contraditórias e eu queria trazer uma coisa mais sucinta para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até mais. E é calafrio.